exigida pelo contrato. Então, se o contrato exige, por exemplo, a feitura do mesmo por uma escritura pública, far-se-á o distrato por escritura pública. Então, repito, se o contrato exige a observância de alguma formalidade, o distrato far-se-á de acordo com essa formalidade. Eu citei como exemplo, se o contrato exige a escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. O distrato, pela doutrina, também é denominado como resilição bilateral. A gente vai observar que resilição bilateral ou distrato não se confunde com a resilição unilateral ou também denominado como denúncia. Então vamos recapitular. Você que está me acompanhando aqui e caso você queira deixar o seu comentário, deixe o seu comentário, claro. Olha só, a resilição bilateral, distrato, não se confunde com a resilição unilateral, também denominado como denúncia. E nós vamos estudar que a resilição não se confunde com a resolução. A resilição não se confunde com a resolução. Então vem aqui comigo. Olha só, a resilição, e aqui eu chamo a bilateral ou o distrato, conforme artigo 472 do Código Civil, não se vincula ao inadimplemento. Então, eu vou colocar aqui, ó, inadimplemento, difere do inadimplemento. Então, não se vincula ao inadimplemento. Mas se vincula ao quê, Cristiano? A resilição nada mais é do que uma declaração de vontade. Ok? Trata-se de uma declaração de vontade de uma ou de ambas as partes. Nesse caso, de ambas as partes, já que é uma resilição bilateral. Bom, se é uma resilição bilateral, eu posso dizer que se trata de um negócio jurídico bilateral, ok? De um negócio jurídico bilateral, ok? É um negócio jurídico bilateral. Pois bem, esse negócio jurídico bilateral, ele opera efeitos ex nunc. Eu não terei aqui, nesse caso, efeitos ex tunc. Os efeitos são ex nunc, ok? Ex nunc, os efeitos na resilição bilateral ou distrato. Vale destacar aqui as jornadas de direito civil. O enunciado de número 584 do CJF. Então, você, meu amigo e minha amiga, para você depois estudar, analisando esse vídeo, o enunciado 584 da 6ª Jornada de Direito Civil. Aqui sempre buscando atualizá-los de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina pátria e também, caso de doutrina, trazer para vocês os enunciados do Conselho de Justiça Federal. Se você está acompanhando a aula com Direito Civil sistematizado ou Código Civil anotado, você já tem esse enunciado no seu livro. Então, vale aqui observação para enunciado 584 da 6ª Jornada do Conselho de Justiça Federal, ok? Por exemplo, o desfazimento da locação por mútuo acordo. A lei locatícia, Lei 8.245, lá no seu artigo 9º, então repito, lá no seu artigo 9º, a Lei 8245 trabalha com a ideia do desfazimento da locação por mútuo acordo. Então, quando ambas as partes entram em acordo para que o negócio jurídico seja desfeito. Como dito, a resilição bilateral ou distrato não se confunde com a resilição unilateral ou denúncia. E há de se destacar o artigo 473 da Lei Civil. Então, vamos lá comigo. Então, a resilição unilateral também é uma declaração de vontade, agora, de uma das partes, não é isso? Uma resilição unilateral, declaração aí de vontade de uma das partes. Aqui há de se destacar, e você, meu aluno, que está sempre atualizado, a declaração unilateral, ela é inerente aos contratos sem prazo, ok? Inerente aos contratos sem prazo, ok?
Bom, olha só. A regra é que, assim como na resilição bilateral, os efeitos sejam ex nunc. Mas pela autonomia da vontade das partes, pela liberdade das partes realizar o contrato, pode ser que o efeito seja pactuado como um efeito ex tunc. A regra geral, recapitulando, assim como na resilição bilateral, os efeitos são de natureza ex nunc, mas nada impede que os efeitos ocorram de forma ex tunc. Pois bem, aqui na tela eu trago como exemplo de resilição bilateral o artigo 835, quando se fala da exoneração do fiador, ok? Do Código Civil e o caso da exoneração do fiador, assim como os artigos 6º, 7º e 8º da Lei de Locações, a Lei 8245 de 91, a Lei do Inquilinato ou Lei Locatícia, como você quiser destacar. Então, a resilição unilateral, ela está presente no artigo 473 do Código Civil. Então, você que está me acompanhando, muita atenção para esse assunto, um assunto rico. E aí eu faço questão de nós estudarmos aqui no nosso código, tá? O Código Civil anotado, que eu utilizo com vocês em sala, ele diz assim: a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera denúncia, veja que a lei fala denúncia, notificada a outra parte. A doutrina aqui destaca que essa denúncia notificada a outra parte abraça aquilo que nós chamamos de princípio da boa-fé objetiva. Lá no artigo, já estudado aqui, 422 do Código Civil. O artigo 422, o princípio da boa-fé objetiva, aquele dever de conduta fundamentado na confiança e na lealdade que deverá ser observado em todas as fases de formação do contrato. E aí, citei à época os enunciados de número 25 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal e o enunciado de número 170 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. 25 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal e 170 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Essa denúncia previamente notificada faz com que não haja surpresa. E aí, o que acontece? Ali é abraçado um dever de conduta entre as partes. Por mais que a resilição seja unilateral, ok? A boa-fé objetiva deverá estar presente. Então, você estudou comigo. A primeira causa posterior são fatos posteriores, fatos supervenientes, e não, como já estudamos, fatos anteriores, ok? Que geram a extinção dos contratos também. Mas o Código Civil traz, a partir do seu artigo 472, causas que extinguem esse contrato. E aí eu te falo, não somente são essas causas aí estipuladas a partir do 472. Como nós vimos na aula anterior, existem outros motivos que acarretam a extinção dos contratos, como o pagamento, o término do prazo, também causas anteriores. E aqui a gente está estudando agora causas posteriores. Bom, analisamos o 472 e o 473. Agora, faço questão de estudar com todos vocês o 474 e o 475, que se refere à cláusula resolutiva. A lei civil destaca que tal cláusula resolutiva poderá ser expressa, bem como poderá ser tácita. Então, recapitulando, a cláusula resolutiva poderá ela ser expressa, assim como poderá ser tácita. Uma cláusula resolutiva expressa é aquela, me acompanhe, que ocorre de pleno direito. Trata-se de uma cláusula que opera de pleno direito, ok? Bom, muito bom, né? Cláusula resolutiva que irá operar de pleno direito. Então, as partes já de antemão pactuaram o motivo que, se caso não acontecesse o que fora pactuado, estaria extinto automaticamente aquele negócio. Mas pode ser que a cláusula resolutiva seja tácita. Isso. E quando a cláusula resolutiva for tácita, a lei destaca claramente que irá depender de análise do magistrado. Uma situação de interpelação judicial. Mas para que ocorra essa interpelação? Para que vai ocorrer essa interpelação judicial, Cristiano? Para que o juiz
averigue o grau de lesividade no contrato, para que o magistrado, então, averigue o grau de lesividade no contrato. Então, esse magistrado irá analisar o grau de lesividade no contrato. Ponto importantíssimo sobre o nosso assunto aqui da matéria, ok? Beleza? Então, o magistrado irá analisar o contrato. Mas me chama a atenção o artigo 475 da Lei Civil, em que ele destaca, e antes, vale a pena você fazer uma remissão para o enunciado de número 436 da 5ª jornada do Conselho de Justiça Federal. Diz assim a 5ª jornada no enunciado, repito, 436. A cláusula resolutiva expressa produz efeitos extintivos, independente de pronunciamento judicial. Veja, a cláusula resolutiva expressa independe de pronunciamento judicial. A cláusula resolutiva tácita depende de pronunciamento judicial para que o juiz averigue o grau de lesividade no contrato, para que o magistrado, mais uma vez, averigue o grau de lesividade no contrato. Muito bom esse tema, um tema aí bastante interessante. Mas, como dito, o artigo 475 destaca: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. A parte lesada seria a parte credora, poderá pedir a resolução. Ela vai pedir a resolução porque a resolução ela está atrelada à ideia de inadimplemento. Foi o que eu disse. A resilição é declaração de vontade, seja bilateral ou unilateral. Mas a resolução, olha aí, resolução está vinculada à ideia de inadimplemento, ok? Inadimplemento. Então, a resolução, repito, é uma consequência, tá, de um fato posterior à celebração do contrato, ok? E se dá pelo inadimplemento desse contrato bilateral. Então, um contrato bilateral em que há o inadimplemento. Valendo aqui, até chamar a atenção, da súmula 543 do STJ, gente. Olha que súmula importante. Súmula 543 do STJ. Você, meu aluno, você, minha aluna que me acompanha por aqui, lá pelo site cristianosobral.com.br, ou pelo blog.cristianosobral.com.br, ou pelas redes sociais, o @cristianosobral no Instagram, pelo Facebook, Professor Cristiano Sobral. Você que está aí analisando, vale a pena você colacionar no final dessa aula a súmula 543 no seu material de apoio. Então, como disse, a resolução aqui se dá por inadimplemento, que difere da resilição, como dito, que se dá por vontade bilateral ou vontade unilateral, conforme já estudado. A resolução, ok? Nesse caso, do 475, a parte lesada poderá pedir a resolução. O que seria a resolução nesse caso? O término, a extinção pelo inadimplemento. Só que a gente já estudou aqui as figuras parcelares da boa-fé objetiva e eu somei as figuras parcelares da boa-fé objetiva uma figura denominada como substancial performance ou adimplemento substancial. Vale a pena, no 475, realizarmos uma observação para o enunciado 361 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. Enunciado 361 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. Bom, esse tema é importante porque se a parte lesada, que é a credora no 475, pode pedir a resolução, nós devemos chamar a atenção se a parte devedora não cumpriu substancialmente com a obrigação. Porque se a parte credora tiver cumprido substancialmente com a obrigação, se a parte credora tiver cumprido substancialmente com a obrigação, poderá ela alegar a hipótese do adimplemento substancial ou substancial performance.
Ah, Cris, mas olha só, vamos lá figurar a ideia de um financiamento de um veículo, ok? De um financiamento de veículo. Quando nós falamos do financiamento do veículo, pensamos aqui no exemplo de 40 parcelas, em que a parte devedora cumpriu 37 de 40 parcelas e veio inadimplir a próxima por um motivo qualquer. O credor se sentiu lesado e, pela lei, ele pode pedir a resolução do negócio jurídico, por exemplo, a resolução desse contrato. Mas a parte devedora cumpriu substancialmente com a obrigação. A parte devedora cumpriu substancialmente com a obrigação. Não haveria, por exemplo, função social, nem abraçando aí a boa-fé objetiva, se a parte credora, por exemplo, viesse a propor uma ação de busca e apreensão para pegar esse bem, tomar esse bem, ok? Então, a parte devedora cumpriu substancialmente com a obrigação e não haveria função social, nem boa-fé objetiva, se estivéssemos diante da ideia central da propositura de uma ação em que se analisasse a busca e apreensão no caso concreto. Poderia a parte devedora alegar o cumprimento substancial da obrigação. E aí a parte credora também poderia ser penalizada pela violação positiva do contrato. Ah, vamos lembrar, o que vem a ser violação positiva do contrato? É o descumprimento, trata-se do descumprimento dos deveres anexos ou acessórios da boa-fé objetiva. Deveres satelitários, acessórios, laterais, secundários. Tanto é que o enunciado de número 24 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal esclarece tal fato. Então, deveria a parte credora cooperar, que é um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, a cooperação, cooperar com a parte devedora para que ela viesse a adimplir essas 3 parcelas faltantes, por exemplo, no nosso exemplo. Ok? Então, aqui há de se destacar esse ponto da resolução frente ao artigo 475, que está dentro do tópico cláusula resolutiva. Foi? Acompanhou? Tá aí suave na nave no Direito Civil comigo aqui no portal Carreira Jurídica? Ótimo, que bom que você está aqui comigo, que bom! E você sabe muito bem que você pode realizar a sua indagação, ok? Bom, olha só, o tema agora é exceção do contrato não cumprido, ou também dito como exceptio non ad implete contractus, ok? Exceptio non ad implete contractus, artigo 476 do Código Civil. Perceba, o seu fundamento aqui da exceção, a exceção tem como fundamento a equidade e a boa-fé objetiva nos contratos bilaterais. O fundamento da exceção do contrato e exceção no direito processual civil é meio de defesa. Nós vinculamos a exceção do contrato não cumprido à ideia da equidade e da boa-fé objetiva. Claro, nesses contratos bilaterais, se eu descumpro com a minha parte, mas exijo o implemento da outra, a outra parte, em sede de defesa, poderá falar, olha, exceção do contrato não cumprido. Se você não cumpriu com a minha parte, não cabe você, Cristiano, por exemplo, exigir o implemento da minha. E aí aqui eu lembro a ideia da tucoque, aquela alusão que Júlio César fez a seu filho Brutus. Tucoque, filimi, até tu, meu filho. Então, se eu não cumpro com a minha parte, mas exijo o implemento da sua, você vai falar, pô, peraí, Cristiano, até você, até tu, você não implementa a sua parte, mas exige o implemento da minha, irei alegar a exceção do contrato não cumprido. Regra presente no artigo 476. Mas no 477, nós temos aqui a ideia daquilo que nós chamamos de cumprimento incompleto ou defeituoso. Cumprimento incompleto ou defeituoso. Cumprimento incompleto ou defeituoso. E aqui há de se destacar também a possibilidade de se falar de exceção de insegurança. Exceção
de insegurança. Vocês sabem que a minha letra não é das melhores, mas dá para entender, não é? Exceção de insegurança ou de inseguridade, valendo aqui lançar o enunciado de número 438 da 5ª jornada do Conselho de Justiça Federal. E aqui, ó, colacionando no meu próprio código, né? Olha aqui o que diz o enunciado de número 438. A exceção de inseguridade prevista no artigo 477 também pode ser oposta à parte cuja conduta põe manifestamente em risco a execução do programa contratual. Ok? Essa exceção de inseguridade se dá diante desse cumprimento incompleto. Ok? Esse cumprimento incompleto ou defeituoso, diz o artigo 477. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se a que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê uma garantia. Essa garantia que pode ser uma garantia pessoal, como, por exemplo, a caução fidejussória, a fiança, ou mesmo uma garantia real, como uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, que nós estudamos na parte dos direitos reais de garantia. Pois bem, o artigo 477, ele se dá depois da conclusão do contrato. É um fato também de natureza superveniente. Bom, dentro do 476 e do 477, pela autonomia da vontade das partes, pela liberdade de contratar das partes, nós podemos aqui lançar mão de uma cláusula. Vejamos aqui na nossa tela. Cláusula solve et repet. Cláusula solve et repet, ou solve et repet. Aqui pouco importa como você está pronunciando, ok? O que vale é você lembrar isso na sua prova, com toda certeza. A cláusula solve et repet. O que essa cláusula ela significa? Paga e depois pede, ok? Paga e depois pede. Cumpra e depois cobre. Cumpra e depois cobre. A cláusula solve et repet ela é uma cláusula obstativa de ser alegada a exceção do contrato não cumprido. Então, lá impede, ela é uma barreira, ela é uma segurança que impede a alegação da exceção do contrato não cumprido. Impede a alegação da exceção do contrato não cumprido. Ok? A exceção do contrato não cumprido. Isso é um ponto fundamental para o estudo de vocês. Agora, vamos lembrar. Seguinte, a parte tem liberdade de contratar, mas essa cláusula é inserida em um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão mesmo? Realizando o diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor, e aí cito o enunciado de número 167 da 3ª jornada do Conselho de Justiça Federal. E o que é diálogo das fontes mesmo? Uma conversa entre as plurimas fontes legislativas, realizando um diálogo das fontes com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, aí, o artigo 54, diz que contrato de adesão é aquele autorizado por uma autoridade competente. Contrato de adesão é aquele autorizado por uma autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. No momento que as partes pactuam um contrato, e aí uma delas insere a cláusula solve et repet num contrato de adesão, essa cláusula ela fere a função social endógena ou interna do contrato. Então, com fundamento no artigo 424, 424 do Código Civil, e também o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que retrata de forma exemplificativa as cláusulas abusivas, até porque os artigos do CDC, nós sabemos que eles não são taxativos, eles são números apertos, eles são aí exemplificativos, ok? Exemplificativos. Então, há de se destacar e observar que, uma vez essa cláusula sendo inserida no contrato de adesão, ela poderá ser tida como abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito. Deixar de poder alegar a exceção do contrato não cumprido
frente a um contrato de adesão, afastaria a possibilidade de tal cláusula. Agora, nada impede que num contrato paritário tal cláusula seja inserida. Não há nenhum impedimento nesse sentido, que tal cláusula seja uma cláusula inserida. Não há realmente nenhum impedimento. Agora, frente a um contrato de adesão, poderíamos ali alegar a exceção, a abusividade da cláusula solve et repet, por ferir aquilo que já estudamos como função social interna ou função social endógena do contrato, cujo fundamento está lá no artigo 421 do Código Civil. Perfeito? Seguindo a sequência, em ato contínuo no Código Civil, passamos a analisar agora o artigo 478 e a resolução por onerosidade excessiva. Resolução por onerosidade excessiva. Perfeito. Vamos lembrar que onerosidade excessiva não se confunde com lesão. Não, porque lesão é uma causa congênere, a lesão é uma causa concomitante à assinatura do contrato. A lesão é uma causa congênere, a lesão é uma causa concomitante à assinatura do contrato. Ok? A assinatura do contrato. Uma causa congênere ou aí concomitante. Então, o contrato já nasce desequilibrado. A onerosidade excessiva é uma causa posterior. O contrato, ele se torna desequilibrado. Vejamos, tanto a lesão como a onerosidade excessiva são causas que geram o desequilíbrio do negócio. Repito, são causas que geram o desequilíbrio do negócio, só que em momentos diversos. Uma faz com que o contrato já nasça desequilibrado e a outra faz com que o contrato se torne desequilibrado. Muito claro isso? Perfeito? E quando nós falamos de resolução por onerosidade excessiva, uma teoria francesa tem que ser alegada, que é a teoria da imprevisão. Parte da doutrina entende, e aqui destaco, que a teoria da imprevisão não fora adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, e sim pelo Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 6º, inciso 5º, adotou a teoria da lesão na primeira parte, teoria da lesão consumerista, e na segunda parte, uma teoria alemã, teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Enquanto o Código Civil, no seu artigo 478, fala sobre a teoria da imprevisão. Então aqui a gente vai fazer um estudo da teoria da imprevisão, comparar com a teoria da base objetiva do negócio jurídico, vamos falar da cláusula rebus sic stantibus, vamos falar da cláusula hardship, ok? Todos os temas super relevantes para o seu estudo.